Olá, saúde, graça e paz. Pastor Ulisses aqui. Nós temos ministrado na igreja esse domingo, aos domingos na realidade, a respeito da graça. Nós temos realizado aquele estudo do Alimentando o Rebanho e Deus tem ministrado muito ao meu coração, aos nossos corações. E domingo foi trazida uma mensagem a respeito da graça sobre as nossas vidas que nos alcançou e nos libertou do pecado. Algo a ser falado sobre o pecado, que o pecado ele é enganoso. Por que ele é enganoso? À primeira vista, o pecado ele é prazeroso, o pecado ele é agradável, o pecado ele faz nos sentirmos bem, como se você comesse um mel, mas na hora de você estar saboreando aquele sabor, adocicado do mel, no final você viesse a sentir um gosto amargo, que um gosto seria desagradável. O pecado é mais ou menos dessa maneira. Ele é enganoso porque aparentemente, e pelo menos no início, a primeira instância, ele é bom, ele é agradável, ele nos traz um certo tipo de satisfação à nossa mente, satisfação ao nosso corpo. Mas o pecado ele é destrutivo para as nossas vidas. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por que todos pecaram? Quando nós lemos ali em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1, conta a história a respeito de Adão e Eva. A serpente engana Eva dá do fruto que não era para ser comido para Adão, e Adão come. A Bíblia diz que a visão dos dois se abre, e o pecado ele é justamente isso. O pecado ele é tudo aquilo que é desobediência a Deus, é algo chamado pecado. E a Bíblia diz que através de um homem, que foi Adão, o pecado entrou na raça humana. Quando Romanos 3, 23 diz que todos pecaram, nós já nascemos pecadores. Todos carecem da glória de Deus, ou todos foram destituídos da glória de Deus. O que é destituídos? Separados de Deus. O ser humano por si só ele já está separado de Deus. Qual foi a necessidade de Cristo vir ao mundo? Justamente para reatar essa comunhão. Quando a graça, falamos sobre a graça de Deus, falamos sobre o poder dele, a sua misericórdia de nos salvar, de nos resgatar. E o pecado, ele faz separação entre você e o seu Deus. Todos nós somos pecadores, mas Cristo nos traz a liberdade do pecado. Muitos vivem na escravidão do pecado. O que é a escravidão do pecado? Ele vive de acordo com o pecado. Ele não consegue se livrar do pecado. O pecado domina ele. Ele está em casa, o pecado está dominando. Ele tem as suas atividades. O pecado, ele domina aquela pessoa ao ponto de tudo aquilo que ele fizer, ele faz de forma que ele peque. Jesus nos traz a liberdade. Jesus nos liberta dessa escravidão do pecado para uma verdadeira vida com Ele e para Ele. Romanos capítulo 6, versículo também 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, quando nós trabalhamos em qualquer ambiente, em qualquer profissão, o salário é uma recompensa. E o pecado não é diferente. A Bíblia diz que quando você está em pecado, você está morto. O final dele é a morte. Mas morto como? É justamente a separação
de Deus com o ser humano. Quando a Bíblia diz que nós estamos mortos, nós estamos separados de Deus. E diga-se de passagem que o pecado, dependendo da profundidade dele, dependendo do resultado que ele vai dar sobre a vida do ser humano, ele não traz apenas essa morte espiritual, que é a separação entre o homem e Deus, mas também traz uma morte até física, né? Que é uma intenção do inimigo para as nossas vidas, é ceifar a vida do ser humano. Enquanto o inimigo, ele, assim como foi no Jardim do Éden, ele traz engano, ele traz mentiras, ele faz com que o homem se emaranhe no pecado, né? Tenha uma vida aprisionada no pecado, e ao ponto deste homem viver uma vida separada de Deus. Alguém que vive uma vida separada de Deus é alguém que não tem paz. Alguém que vive uma vida separada de Deus é alguém que vive na depressão, que vive oprimido, não tem paz dentro de casa, não tem paz no casamento. A sua vida pode até às vezes prosperar financeiramente, mas da mesma forma que um dia está bem, outro dia não está. Um dia que as finanças estão bem, outro dia não está. Então o pecado, ele é enganoso. Mas Cristo, ele veio para nos dar liberdade deste pecado. O único que pode trazer uma libertação total na sua vida é Cristo. Libertar dos vícios, da droga, libertar do vício do alcoolismo, libertar do vício da prostituição, do engano, da mentira. Só Jesus pode fazer isso. Quando Jesus veio, ele veio para nos resgatar. O pecado, ele precisa ser retirado das nossas vidas. Todos nós estamos sujeitos ao pecado, todos nós somos pecadores. Mas Jesus, ele nos chama para a libertação desse pecado. Nós não vamos viver mais de acordo com que o pecado ele não vai conduzir as nossas vidas. Nós mesmos vamos conduzir a nossa vida de acordo com o que Cristo nos diz, de acordo com o que Cristo nos orienta. E diga-se de passagem, e finalizando essa mensagem, é uma mensagem rápida, mas objetiva, estar servindo a Cristo é muito melhor do que você ser escravo do pecado. As consequências do pecado é a morte. Primeiro, a morte espiritual. E se não houver misericórdia, pode até trazer morte física na vida de alguém. Enquanto Cristo, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Receba esse recado, que você possa estar aos domingos na Igreja Casa da Bênção, aí em Bom Sucesso, congregando conosco, levando o seu pedido de oração. Se você deseja visitas em casa, nós estaremos com todo o prazer visitando, orando por você e pela sua família. Um grande abraço, fiquem com Deus.